Olá, professores, professoras. Eu sou a PCNP Cristiane Strider. Hoje estou aqui com a PCNP Cristiane Albiero, também de língua portuguesa, e nós vamos falar um pouquinho sobre práticas de leitura. Então, nós vamos começar nossa TPC de hoje com a leitura da pauta que a professora Cristiane Albiero vai fazer para vocês. Olá, boa tarde. Eu sou a PCNP Cristiane Albiero e vou começar com a leitura da pauta desta TPC. Começo com a contextualização inicial. Ensinar os usos sociais da escrita é tarefa da escola, especialmente quando se sabe que a grande maioria dos alunos não tem acesso a esse conhecimento fora dela. O que queremos é que os alunos aprendam a ler, escrever e expressar-se oralmente, não para a escola, mas para a vida. Deverão ser capazes de lançar mão desses conhecimentos com autonomia e adequação. Secretaria de Estado da Educação, ensinar para valer. O tema desta TPC é Práticas de Leitura. Público-alvo, professores. Data 29 e 30 de março de 2022. Horário, meio-dia 45 às 13h30, na terça-feira, e às 7 às 7h45, na quarta-feira. Os objetivos. Planejar como realizar atividades em aulas que promovam o desenvolvimento das habilidades imprescindíveis de leitura, de forma articulada às específicas de determinado componente curricular ou área. Apresentar, por meio de diagrama, uma estratégia para facilitar a prática de leitura e interpretação de textos nas disciplinas das diversas áreas de conhecimento. Identificar a finalidade de um texto, seu gênero e assunto principal. Localizar informações explícitas e implícitas no texto, com o objetivo de solucionar um problema proposto. Conteúdos: pauta da TPC, PPT da TPC, currículo em ação, anos iniciais, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, currículo em ação, ensino médio e geografia, diagrama para a prática de leitura e interpretação relativo ao sexto ano, ensino fundamental, diagrama para a prática de leitura e interpretação relativo à primeira série, ensino médio, poema Ser Leitor, de Igor Gabriel Ferreira, e PCA Evandir Alves. Desenvolvimento. Leitura da pauta pela PCNP Cristiane Albiero, leitura do poema Ser Leitor pela analista sociocultural Edna, apresentação do plano de aula relativo à prática de leitura para anos finais de sexto ano, apresentação de diagrama para a prática de leitura e interpretação de textos informativos, apresentação de plano de aula relativo à prática de leitura para ensino médio primeira série e apresentação de diagrama para a prática de leitura e interpretação. Na sequência, a Edna fará a leitura do poema Ser Leitor. Ser leitor. Ser leitor é se jogar no mundo da história e da fantasia. Ser leitor é conhecer um mundo de magias. Ser leitor abre uma luz na escuridão da mente. Ser leitor é aprender a ler o mundo com outras gentes. Ser leitor é reconhecer o poder da leitura, é saber ler histórias de ficção, contos, poemas e toda a nossa literatura. Então leiam, leiam bastante. Autor Igor Gabriel Ferreira. Nossa, gente, que bonito, né? A gente poder ler numa TPC, numa reunião, um texto elaborado por um aluno. Que todos os alunos tivessem essa vontade, esse estímulo de escrever. Você vê, ele fez essa poesia, foi muito interessante. O Igor, eu encontrei o Igor, que é esse aluno que escreveu a poesia, no Armando Riso. Fui fazer uma visita e eles estavam inaugurando a biblioteca. E esse aluno, junto com o aluno Roger, eles fizeram esse trabalho sob orientação do professor Vandir. Então, ficou uma coisa muito interessante. Eu logo pedi, eu gostei, né, do texto, ele leu lá, eles declamaram a poesia, e eu pedi o texto porque
era um texto que estava totalmente relacionado com a TPC de hoje, que era a leitura. Então, foi uma coisa muito interessante, bacana, né, Cris, quando eles conseguem, né, desenvolver um trabalho assim. Tudo isso, por quê? Porque lê, porque valoriza aquilo que lê e consegue, então, compor também o seu próprio texto, né? Faz parte desse processo, a leitura e escrita, né? Bom, gente, aqui no Currículo em Ação, nós vamos pegar o 6º ano, na disciplina de matemática. É um texto que nós vamos ver, ele está no 1º bimestre, a situação de aprendizagem 5, que ele tem esse título, Curiosidades, animais mais pesados do mundo. Tá? Então, a gente vai fazer análise desse texto em matemática, que é um texto introdutório para o objeto de conhecimento a ser trabalhado nessa aula pelos professores. Bom, então vamos lá. Então, Cris, para a gente dar sequência aí na nossa TPC, então agora vamos fazer uma situação aqui de aprendizagem, né? Então vamos supor que você é a professora de matemática, né? Está chegando na sua escola, vai entrar na sua aula no 6º ano e vai começar a trabalhar com seus alunos. E aí você vai abrir o currículo e vai ter um texto lá para trabalhar. Como que você, professora Cris, poderia trabalhar de matemática, poderia trabalhar esse texto com seus alunos hoje na sua aula? Gente, a gente está rindo aqui porque a Cris sabe que eu sou péssima em matemática, mas que aconteceu uma situação também muito divertida, que foi o quê? Quando nós começamos a preparar a TPC e estudar os textos, a gente começou a achar muito interessante, né, o currículo na matemática. Começou a ficar muito... Falei, nossa, dá vontade de mudar de disciplina até. Ficou muito, muito divertido. Mas então, gente, o que aqui a gente poderia fazer? Começando a aula, explicando, né? Primeiro a gente coloca para os alunos na lousa, né? O que eles vão aprender, o que eles vão desenvolver. É sempre importante, né? Começar uma aula assim. O aluno ter noção do que eu vou aprender hoje, o que isso vai ajudar na minha vida, né? O que vai ser significativo. Então a gente tem animais mais pesados do mundo, que é o título do texto. Eu vou fazer essa leitura na íntegra do texto e depois eu vou outra vez fazer a leitura e aí vendo o que eles compreenderam ou não do texto. Ah, o sinal do verano, tá, pessoal? Para ficar bem, olha, tá vendo? O verano também ajudou, né, a ficar bem real a situação. Começou a aula. O rinoceronte branco é a maior das 5 espécies existentes de rinocerontes. Em média, ele pesa um pouco mais que um hipopótamo, apesar de haver uma considerável sobreposição de massa corporal entre essas duas espécies. Tem corpo maciço e cabeça grande, pescoço curto e grosso. O comprimento total da espécie é de 3,7 metros a 4 metros nos machos, que pesam 3.600 quilos em média, e de 3,4 metros a 3,65 metros nas fêmeas, relativamente mais leves, com 1.700 quilos. A altura no ombro varia de 1,70 a 1,86 metros no macho e de 1,60 a 1,70 metros na fêmea. O tamanho máximo que a espécie é capaz de atingir não é definitivamente conhecido. Espécimes de até 3.600 quilos já foram registrados, mas sabe-se que o maior espécime tinha cerca de 4.530 quilos. É muito peso, não, Cris? Então, aí como vocês viram, essa leitura que a Cris fez é uma leitura mais literal do texto. Então, para o aluno ter esse contato, conhecer o texto na íntegra, como a Cris falou, né? O começo, o meio e fim, a informação que está ali. Então, agora, né, já numa segunda leitura que ela vai fazer, então já começa uma leitura mais contextual. Né, Cris? Sim, porque agora a gente vai começar a observar se o aluno tem domínio das informações que estão no texto. No caso aqui, algumas informações explícitas, ou seja, que são as explícitas, aquelas que aparecem no texto, que ele lê, observa e pode reconhecer. Tá? Ele não tem que deduzir nada, elas estão no texto. Então, começando pelo título, né? Qual é o título? Animais mais pesados do mundo. Então, a gente pode fazer aqui esse desenho e o aluno vai preenchendo. O título ele colocou ali, ele já identificou. A referência, às vezes tem nome do autor, às vezes não tem, no caso aqui não, né?
Então, ele pode... De onde você extraiu esse texto? Isso é importante que o aluno também reconheça. Então, ele tirou da Wikipédia, mas aqui embaixo tem o endereço completo, pode colocar, completar aqui, que aqui não coube no nosso quadradinho, mas o caderno deles com certeza sabe. Que tipo de texto, né? Qual é o gênero desse texto? É um texto informativo, é uma notícia, é um relato, é uma carta? Que tipo é esse texto? Então, aqui a gente tem um texto informativo, está passando uma informação. E agora a gente volta ao texto. Então, vamos ler. O rinoceronte branco é a maior das 5 espécies existentes de rinocerontes. Em média, ele pesa um pouco mais que o hipopótamo, apesar de haver uma considerável sobreposição de massa corporal entre essas duas espécies. Tem corpo maciço, cabeça grande, pescoço curto e grosso. Aí, pessoal, o que nós compreendemos nesse primeiro parágrafo? Ah, não sei o que é parágrafo. Nesse trecho aqui a gente pode mostrar para eles o branco paragráfico, que cada vez que isso acontece nós estamos mudando um pouquinho o assunto, mas um complementa o assunto que a gente estava vendo anteriormente. Então, a gente explica para ele o que é parágrafo. Foi uma coisa bem simples. Ah, mas eu não sou professor de português. Mas sabe o que é um parágrafo, né? Essa leitura básica do texto, tá? Então, no parágrafo 1, nós vimos que a informação aqui é que o rinoceronte branco é o maior dos rinocerontes existentes. Basicamente é isso. Ah, mas tem outras informações complementares. Essa é a básica. A gente passa aqui para o segundo parágrafo. O comprimento total da espécie é de 3,7 metros a 4 metros nos machos, que pesam 3.600 quilos em média, e de 3,4 metros a 3,65 metros nas fêmeas, relativamente mais leves, com 1.700 quilos. A altura no ombro varia de 1,70 a 1,86 metros no macho e de 1,60 a 1,70 metros na fêmea. Então, a gente tem aqui qual seria, o que vocês entenderam nesse parágrafo, sobre o que ele está falando. Qual a informação que você obteve desse parágrafo, só desse trecho? Aí ele vem aqui, outra vez. Ó, ele vai falar, eu sei o comprimento do rinoceronte macho, também sei o comprimento da fêmea, sei o peso, então ele vai e coloca aqui, resumidamente, aquilo que ele entendeu, aquilo que ele viu ali no texto. Ele não vai copiar, o aluno tem mania de copiar o trecho todo, não é para copiar, ele pegar as informações que ele tem ali, tá? Não é para copiar o trecho todo, eles têm essa mania, ele fala, não é para você copiar nada, eu quero saber se você compreendeu o que você leu. Aqui a gente está trabalhando a leitura, tá? E aí o terceiro parágrafo. O tamanho máximo que a espécie é capaz de atingir não é definitivamente conhecido. Espécimes de até 3.600 quilos já foram registrados, mas sabe-se que o maior espécime tinha cerca de 4.530 quilos. Então, a gente vai aqui no parágrafo 3. Qual é a informação que você tem? O que você conseguiu compreender? O maior espécime tinha cerca de 4.530 quilos. É um animal pesado? É um animal leve? Você consegue fazer a comparação desse animal com algum outro objeto? Com um carro, por exemplo, com uma geladeira, com uma cadeira? O que você mais ou menos acha que tem a ver com esse peso? Que objeto nós poderíamos usar como elemento de comparação? Tá? Então, o aluno vai compreendendo o texto, vai entendendo, para que ele possa daí, então, desenvolver. Se vocês marcarem no relógio esse pouquinho da aula que nós tiramos para ler o texto e analisar, gente, vai dar aqui 10 minutos, não chegou a 10 minutos não, Cris? Vai dar aqui 7, 8 minutos. Então é bem pouco, né? Quer dizer, dá para fazer um trabalho interessante com os alunos. O professor falou, que a professora Cristiane Vieiro falou também. Ah, eu tenho só uma aulinha. É muito pouco, né? Na semana é muito pouco. Como é que eu vou trabalhar o texto? Mas se ele também não lê esse texto, gente, no caso da matemática, são mais aulas, né? Mas que fosse uma outra disciplina com menos aulas, um pouquinho só da aula e que faz toda a diferença. Tá? Então vamos dar continuidade. Então, Cris, achei bem interessante a sua explicação de um texto no currículo de matemática, né? O jeito que você
fez a leitura desse texto, né? Primeiro a leitura literal, ou seja, geral, depois o passo a passo, né? Identificando o título, identificando a fonte, depois parágrafo por parágrafo. E foi importante a gente perceber que dentro desse texto existem códigos, não sei se seria essa a palavra, mas assim, símbolos de matemática, né? Como metro, altura, metro, quilo, né? Que também exige uma leitura mais específica. Então, você vê, em pouco tempo você consegue fazer esse trabalho com os alunos ali na sala de aula. Sim. Você já colocou aí um pouquinho que seja mais em contato ali com o texto, né? Com as palavras, com o vocabulário específico, né? Com a linguagem matemática. Isso. Muito legal. Então, agora, na sequência, a gente vai trabalhar também um texto do Currículo em Ação, 6º ano, só que agora é disciplina de ciências. É uma situação de aprendizagem também que se inicia com um texto. Então, vamos lá, Cris? Vamos lá. Então, agora você vai mudar. Agora você é a professora de ciências. Ah, é? Eu tô aqui. Teve uma época da minha vida, viu, gente? Só para vocês, por curiosidade, que foi um ano inteiro que eu, na época, né, podia dar aula de tudo quanto era disciplina, eu tinha todas, menos de português. Era arte, era arte, era ciências, até matemática eu dei aula, mas português, língua portuguesa, não. Né, a gente tem que saber um pouquinho, né, sobre as outras disciplinas também. Mas então vamos ver aqui o nosso texto que está no currículo de ciências, então. Transformações na natureza. Então, outra vez, vou ler o texto na íntegra e depois a gente vai fazendo o trabalho com os parágrafos. Na natureza, ocorrem diversos tipos de transformações químicas, dentre elas, a dos alimentos. Quando deixamos um alimento em ambiente aberto por vários dias, percebemos uma mudança gradativa de cor, cheiro e sabor, descrevendo-os como estragados. O cozimento e a digestão dos alimentos e as queimadas que observamos nas florestas e matas também são exemplos de transformações químicas que ocorrem com a matéria. Essas transformações caracterizam-se pela mudança na constituição do material, ou seja, pela alteração da composição química das substâncias iniciais que se transformam em outras. Há outro tipo de transformação na natureza que não altera a constituição dos materiais, as transformações físicas. Algumas transformações físicas são consideradas reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas. Por exemplo, o gelo ao passar do estado sólido para o líquido, processo comum de derretimento. Porém, há transformações físicas irreversíveis, como quando amassamos uma folha de papel. Então, está ali também no caderno de estudante de ciências. Bom, agora, outra vez, fazendo um trabalho por parágrafos. O que você entendeu no primeiro parágrafo, né? Então, a gente vai ver isso. Mas primeiro, vamos começar com o título. Qual é o título desse texto? Ah, mas isso é fácil. Olha, tem aluno que não sabe, viu, gente? Qual é o título do texto? Não tem noção. Então, não custa nada. Vamos ver. Transformações da natureza. As referências, né? Às vezes tem o nome de autor, aqui também não tem. Mas, então, ele pode colocar de onde esse texto foi extraído. Depois, o gênero, um texto informativo, né? Ele passa informações, pode explicar para o aluno. Ele conta uma história. Ele... Tem personagem? Né? Tem isso. Né? Então, não tem. O que ele faz? Ele passa uma informação. Né? Então, aqui um texto informativo. O aluno faz esse desenho no caderninho dele e vai preenchendo, como nós fizemos no de matemática. E aí, vamos ler então o parágrafo 1 para poder completar aqui o parágrafo 1. Na natureza ocorrem diversos tipos de transformações químicas, dentre elas a dos alimentos. Quando deixamos um alimento em ambiente aberto por vários dias, percebemos uma mudança gradativa de cor, cheiro e sabor, descrevendo-os como estragados. Bom, então, Cris, daí você leu esse primeiro parágrafo com os alunos e aí você vai perguntar o que para eles nesse momento? Então, o que você leu? O que você compreendeu? Né? Na natureza ocorrem diversos tipos de transformações químicas, dentre elas a dos alimentos. O que você entendeu? Vamos pegar trechinho por trecho. Quando deixamos um alimento em ambiente aberto por vários dias, percebemos uma mudança gradativa de cor, cheiro e sabor, descrevendo-os como estragados. Então, veja, tem um exemplo. Então, ele traz uma informação e dá um exemplo. Quando deixamos um alimento em ambiente aberto, é um exemplo,
né, dessa transformação química que acontece. Tá? Então, existem vários tipos de transformações químicas. Aqui ele vai colocar. Vamos ver o que ele colocaria, então, aqui. O que você acha, Cris? O que ele vai colocar? Então, vamos ver aí qual que é a ideia principal desse parágrafo, né? Porque muitas vezes a gente acha que para você ler um texto inteiro, você precisa saber tudo que está ali. Não, é tentar tirar a informação principal, Sim, né? Nesse sim, momento é mesmo. isso, né? E para ficar mais fácil essa interpretação, esse entendimento, os parágrafos ele auxiliam muito, né? Então você lê parágrafo por parágrafo, tentar tirar daquele pedacinho uma informação importante, já facilita depois o entendimento do texto por completo. Sim. Legal. Então, no caso aqui, as transformações químicas então, são mudanças que ocorrem na natureza. Por exemplo, a mudança dos alimentos. Ele pode escrever isso para você. Então, a gente tem que ver com o aluno, às vezes ele pode falar alguma coisa completamente, né? Ele está falando que uma comida, durante vários dias, ela se estraga fora da geladeira. Vamos supor que ele falasse isso. Onde você leu isso? Onde está escrito? Quer dizer, ele tem uma ideia, porque em algum momento aqui do texto, ele viu ali, né, que os alimentos podem ficar estragados. Então, ele pode também imaginar, mais ou menos, alguma coisa assim. Então, fala, tá, e como é que chama esse processo quando um alimento fica fora da geladeira muito tempo e se estraga? Dá uma olhadinha no seu texto. Então, a gente retoma com o aluno, né? Às vezes ele traz uma ideia relativa ao texto, mesmo que não esteja explícita ali, mas ela tem essa relação. Então, a gente procura ver de onde, qual foi o processo de leitura dele que trouxe para ele essas informações, de onde que ele extraiu essa informação. Né? Onde está no texto, né? E assim, uma outra coisa legal, Cris, é saber o seguinte, que a gente não está entrando especificamente no que o professor de ciências vai trabalhar na aula dele, né? O conteúdo que ele vai trabalhar na aula. Aqui é só a leitura do texto, né? Depois, o que ele vai trabalhar, o conteúdo, a programação lá que ele tem dessa aula em relação à disciplina, aí é diferente, né? Então, aqui é só trabalhando um pouquinho a leitura, de forma simples, de forma literal, né? Esses textos que a gente tem analisado, que estão aparecendo no currículo, eles introduzem, né, já para o professor começar a trabalhar com essa temática, né? Aqui no caso são as transformações químicas. Então, é um texto que ele traz, que a professora falou, a Cristiane falou. Ele vem, a gente faz uma análise, vê o que o aluno está entendendo, e depois a professora vai continuar com a aula dela. Professor, tá? Aí o segundo parágrafo. O cozimento e a digestão dos alimentos e as queimadas que observamos nas florestas e matas também são exemplos de transformações químicas que ocorrem com a matéria. Essas transformações caracterizam-se pela mudança na constituição do material, ou seja, pela alteração da composição química das substâncias iniciais que se transformam em outras. Então, substâncias iniciais, que seriam substâncias iniciais? Será que o aluno compreende? Então, a gente vê um geral. O que ele compreendeu do que está escrito ali? Às vezes, uma palavra ou outra, ele não entende, mas ele consegue pegar a essência do texto ali no contexto geral. Agora, veja bem, se ele não compreende, se aquela palavra ela é essencial para a compreensão do texto, a gente tem que recorrer, então, ao dicionário, ou o professor mesmo pode falar, não, isso significa tal coisa, tá? Então, nesse segundo parágrafo, o que será que ele poderia compreender? Que a transformação é a alteração da composição química. Tá? Daí a gente tem os exemplos, mas a informação básica é essa. No parágrafo 3, há outro tipo de transformação da natureza que não altera a constituição dos materiais, as transformações físicas. Algumas transformações físicas são consideradas reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas. Por exemplo, o gelo ao passar do estado sólido para o líquido, processo comum de derretimento. Porém, há transformações físicas irreversíveis, como quando amassamos uma folha de papel. Então, qual seria a informação básica, né, desse parágrafo? Aquilo que ele teria mesmo que compreender aqui. Então, transformações físicas não alteram a constituição dos materiais. Podem ser reversíveis ou irreversíveis. Tá? Então, isso seria um resumo bem
bem fácil dele conseguir compreender. Ele tem aqui no caderninho dele, olha lá, o que tem no parágrafo 1, 2, o texto está tratando disso. Ele vai se apropriando da leitura. Percebam que ele não copiou nada, né? Ele só colocou mesmo que ele poderia entender. Estava dentro do texto, né? E aí sim finaliza mais uma leitura, né? E aí o professor de ciências pode continuar com a aula dele, com o conteúdo dele, né? Então ele só introduziu a aula com a leitura desse texto. E agora a gente vai dar sequência, né? Agora para o ensino médio também, né? Isso, um texto do ensino trabalhar um médio. pouquinho o ensino médio, que tem muitas reclamações que a gente vem ouvindo dos professores, que os alunos têm o mesmo problema, eles não conseguem compreender os textos que eles leem nas disciplinas diversas. Não estamos aqui falando, mais uma vez eu repeti, né, da língua portuguesa. De modo geral, eles não estão conseguindo compreender. Então vamos lá, professores. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho do currículo em ação do ensino médio, né? Nós optamos por escolher também uma disciplina que não seja a língua portuguesa, para mostrar que é possível sim trabalhar leitura em outras disciplinas, e eu sei que com certeza vocês já trabalham, né? É só evidenciar um pouquinho mais dessa importância. E aí nós escolhemos a disciplina de geografia, e na hora dessa escolha nós encontramos muitos textos bons, né? Introduzindo aí situações de aprendizagem do currículo. Então vai ser a primeira série, geografia, segundo bimestre, situação de aprendizagem 4, potências mundiais e o comércio. Então vamos falar um pouquinho sobre o texto que introduz essa situação de aprendizagem. Então, professores, o texto escolhido foi o que fala sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Achei muito interessante esse texto, porque fala de um assunto bem atual, né? Ele introduz lá um tema específico do currículo de geografia. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro a leitura literal desse texto, ou seja, a leitura completa, né? Depois, eu vou para uma leitura mais específica, que é a leitura contextual. E para finalizar, a gente vai tentar fazer uma leitura intertextual desse texto. Como é ensino médio, então a gente consegue ir um pouquinho mais além no trabalho de leitura dos textos. Lembrando que a gente sabe que geografia tem menos aulas semanais, mas se pegar um pouquinho da aula, um trechinho da aula que seja para conseguir fazer essa prática, é bem interessante. Então vamos lá. A guerra comercial entre Estados Unidos e China. Atualmente, os Estados Unidos acirraram o combate aos produtos made in China, com o objetivo de fortalecer a indústria nacional estadunidense, fazendo com que seja mais atraente aos norte-americanos consumir produtos nacionais que importados. No entanto, existem outros motivos para além das medidas de proteção do mercado interno, como o fato de estarem se sentindo ameaçados economicamente pela China. Os Estados Unidos sempre tiveram um déficit comercial em relação às exportações com a China. Isso quer dizer que a China exporta muito mais para os Estados Unidos que ao contrário. Antes, isso não era um grande problema para os norte-americanos, pois se acreditava que as empresas americanas fixavam filiais em território chinês, pela mão de obra e preços mais baratos, e exportavam seus produtos de volta para os Estados Unidos. Porém, com o avanço do investimento da China em tecnologia e comércio, elas acabaram por perder competitividade, destaque no mercado, para as empresas chinesas. O ponto de maior tensão comercial aconteceu em 2018, quando os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% sobre a importação de aço e 10% sobre a de alumínio. Mesmo a medida afetando outros países, inclusive o Brasil, para José Augusto de Castro, presidente da Associação do Comércio Exterior do Brasil, AEB, os chineses foram alvos principais, por serem o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Desde então, os gigantes travaram uma queda de braço de taxações, impostos e tarifas
um sobre o outro. Então, finalizamos a leitura literal desse texto, né? Que é aquela leitura completa. Agora, é bem interessante, antes da gente começar a segunda leitura, fazemos a seguinte observação, né? A estrutura desse texto, os parágrafos, né? Quantos parágrafos ele tem, qual a informação da fonte desse texto, já que ele não traz ali um autor específico, então, da onde ele foi tirado, né? Qual é a intenção desse texto, né? Então, para que ele foi escrito, a linguagem utilizada dentro dele, é uma linguagem mais formal, mais informal, né? O tipo de gênero que é esse texto. Então, agora a gente faz essa leitura mais detalhada com o aluno, a fim de ter uma interpretação melhor do que o texto traz para eles. Então, vamos começar lá. Então, primeiro, qual é o título do texto? Como a Cris falou anteriormente, né? Às vezes a gente acha que é tão óbvio, né? Como que o aluno não vai saber qual é o título? Erram. Muitas vezes eles erram, né? Eles colocam uma outra coisa de título que não é aquilo que você esperava. Então, é importante sempre enfatizar qual é o nome desse texto, qual é o título desse texto. Os alunos têm o hábito de confundir muito tema e título. Então, eles vão fazer uma redação, por exemplo, eles falam, qual é o tema que você vai escolher para escrever? Ele já fala, o título vai ser, não falei o título, estou perguntando o tema, qual o assunto que você vai tratar, né? Então, eles têm isso é muito importante para que ele possa saber a diferença, o assunto que vai ser tratado e qual é o título que foi escolhido para esse assunto, né? Então, vamos lá. Então, o título, né? A guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, por mais que seja óbvio para a gente, como a Cris falou, é importante por causa dessa confusão que eles fazem mesmo entre título e tema, né? Referência. Então, a referência é assim, tem autor, quem escreveu, onde foi publicado, da onde foi tirado, extraído esse texto. Então, aí você vai trabalhar essa questão da referência com o aluno também, que é importante eles saberem que o texto sempre, né, tem um local, um lugar de onde ele foi tirado, né? Isso é interessante até para trabalhar fake news, né? Porque tem textos que estão em sites que não tem tão circulando aí nas redes sociais. E que eles na verdade não são fidedignos, nada a ver com a realidade, e eles não acreditam. Então é importante que eles também se atentem às fontes, né? De onde você está tirando, que tipo de site você está tirando, né? Isso. Aí depois a gente pode trabalhar com a questão do gênero, né? Tipo de texto é esse daí, para saber qual a finalidade dele. Então, no caso aqui é um texto informativo, né? Então, aí você consegue trabalhar um pouquinho de, se ele é informativo, né? Qual que é a finalidade dele, né? Então, é legal você identificar o gênero com o aluno. Uma outra coisa também na leitura, que até eu esqueci de falar, é a questão da pontuação, né? Então, quando a gente está lendo, né? Parar sempre nos pontos finais, na vírgula, né? Naquela pausa, para que a leitura seja mais assim... Porque essa pontuação ajuda, né, para que eles consigam compreender melhor às vezes, né? Tem muito exercício em língua portuguesa que a gente trabalha com vírgula, que é interessante e divertido. Que se mudou a vírgula, muda totalmente o sentido do texto, né? Então, que eles façam essas pausas, coisas bem simples mesmo. Bom, então agora, depois disso tudo, a gente vai lá para aquela leitura que eu falei que é mais contextual, né? Então, vamos pegar ali o primeiro parágrafo. Então, primeiro parágrafo, lembrando daquele espaço, o branco paragráfico, né, que a Cris fala, que é sempre ali da margem esquerda do texto, né, que a gente deixa aquele espacinho, né? Aí, o que vai ser tirado desse parágrafo 1? O que é mais importante, a ideia principal desse parágrafo 1, né? Então, vamos lá. Atualmente, os Estados Unidos acirraram o combate aos produtos made in China. Olha lá que legal, também existe uma palavra aí, made in China, que está entre aspas, né? Por que entre aspas? Porque tem uma palavrinha ali, duas até, né? Está na língua inglesa, o made in, né? Então, também a questão do vocabulário aí sendo colocado dentro do texto. Então, vamos lá.
Atualmente, os Estados Unidos acirraram o combate aos produtos made in China, com o objetivo de fortalecer a indústria nacional estadunidense, fazendo com que seja mais atraente aos norte-americanos a consumir produtos nacionais que importados. No entanto, existem outros motivos para além das medidas de proteção do mercado interno, como o fato de estarem se sentindo ameaçados economicamente pela China. Então, qual que é a ideia principal desse primeiro parágrafo? Vamos lá, né? Os Estados Unidos fortaleceram a indústria nacional. Tá pequena aqui pra gente. Os Estados Unidos fortaleceram a indústria nacional, evitando importar os produtos da China. Então, essa foi a ideia principal do primeiro parágrafo. Dá para até contextualizar com essa situação da guerra agora da Rússia. Então, uma situação que eu achei interessante também, que diz que, vamos supor que o professor não queira fazer esse quadro, não, o quadro é complicado, o aluno pode grifar no próprio texto, né? Ele pode marcar no próprio texto. Lembrando que aí, ensino médio, né, você já tem uns alunos com mais habilidades, né, do que o sexto ano que ele estava trabalhando lá nos outros textos, então vocês conseguem fazer um trabalho um pouquinho diferenciado, né? Aí o segundo parágrafo, né? Os Estados Unidos sempre tiveram um déficit comercial em relação às exportações com a China. Isso quer dizer que a China exporta muito mais para os Estados Unidos, que é o contrário. Antes isso não era um grande problema para os norte-americanos, pois se acreditava que as empresas americanas fixavam filiais em território chinês pela mão de obra e preços mais baratos e exportavam seus produtos de volta para os Estados Unidos. Porém, com o avanço do investimento da China em tecnologia e comércio, elas acabaram por perder competitividade, destaque no mercado para as empresas chinesas. Então, o que é mais importante aí desse segundo parágrafo, né? Os Estados Unidos perdem a competitividade com a China, pois esta investe mais em tecnologia e comércio. Então, basicamente é isso, só que a gente tem outras informações secundárias, né, que vão complementar essa informação geral, a mais importante do texto. Né? E para finalizar, o último parágrafo, né? Então, o ponto de maior tensão comercial aconteceu em 2018, quando os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% sobre a importação de aço e 10% sobre a importação de alumínio, mesmo a medida afetando outros países, inclusive o Brasil. Para José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB, chineses foram os alvos principais, por serem o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Desde então, os gigantes travavam uma queda de braço de taxações, impostos e tarifas sobre o outro. Aí a gente tem até figura de linguagem, olha lá. Dá para até trabalhar ali os gigantes travaram, né, uma queda de braço, olha lá. Quem são os gigantes? Por que gigantes? Pois o professor de geografia dá continuidade, né, a esses termos todos que são usuais. Então, mais a informação básica que eu tenho: os Estados Unidos aumentaram os impostos de importação, que afetou diretamente a China. Desde então, travaram uma guerra comercial com taxações, impostos e tarifas entre eles. Então, essa é a informação básica. Depois o professor complementa, né, o texto, explica, enfim. Mas aí a gente tem, pelo menos, o aluno vai perceber que ele tem as informações básicas, que sabe, você fala, do que fala esse texto? Bom, ele está tratando disso, disso, disso. Então, ele tem uma ideia, né, através da leitura, do que aquilo está falando. Olha o sinal do verano, pessoal. Tá? Então, nossa aula está acabando. Então, o sinal do verano já está nos avisando que a aula está acabando. Então, na verdade, é uma estratégia. Existem muitas outras. Tem professores que, fazem um trabalho muito interessante com o texto, né? Mas é uma forma que nós encontramos de auxiliar nesse trabalho de leitura que vem sendo uma reclamação constante dos professores de diversas disciplinas. E só também fechando, né, que no ensino médio dá para trabalhar também essa relação da leitura intertextual, que é depois fazer uma intertextualidade com outros textos já conhecidos pelo aluno, né, já vivenciados, textos que ele já conhece. Pode até colocar na vida, né? Você já viu isso acontecer em algum outro lugar?
Você já vivenciou alguma situação assim, ou leu em algum lugar, ou assistiu em algum jornal, né? Isso, e aí isso faz com que ele construa novos conhecimentos. A gente espera ter ajudado vocês, né, gente? A gente espera que tenha sido uma prática facilitadora do trabalho pedagógico, né, Cris? Isso. Então, agradecemos a participação de vocês. Nós estamos aqui no núcleo, né? Eu e Cris e eu. As crises, As né? crises As crises, aqui, como diz a Lu. as duas de língua portuguesa. E logo, logo nos encontraremos em mais formações em ATPCs. Bom, o que a gente tem em comum, além do nome, de ser também da área de língua portuguesa, de linguagens, né, na disciplina de língua portuguesa, é que a gente tem, de fato, uma abertura muito grande para atender vocês sempre que precisar, nós estamos à disposição. Até mais, gente. Um abraço a todos. Obrigada.